Nós vamos iniciar o nosso crochê espiral fazendo o anel mágico para ele ficar bem fechado no centro. Se você tiver dúvidas sobre o anel mágico, a gente ensina também no site. Dentro do anel, a gente vai colocar, ou a gente pode colocar 6 pontos baixos, 8 pontos baixos, 4 pontos baixos. Geralmente, a gente coloca 6 ou 8. Então, vamos colocar 6 pontos baixos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, a gente vai alongar um pouquinho o ponto, puxar o fio inicial para fechar o nosso anel. Nós temos aqui a nossa primeira carreira trabalhada. A diferença do crochê espiral para o crochê circular é que aqui a gente não fecha carreiras com ponto baixíssimo. A gente já vai seguir agora diretamente sobre o primeiro ponto dessa carreira para continuar a próxima. Ele vai formando como se fosse um caracol. Ele não tem fechamento de carreira. Então, a gente vai lá para o primeiro ponto, vai introduzir a agulha e vai fazer agora na próxima carreira 2 pontos baixos para cada ponto da base, ou seja, a gente tem que ir aumentando os pontos para que o trabalho ele vá ficando reto. Se a gente quiser que ele feche, a gente não aumenta mais, só faz ponto sobre ponto. Como a gente trabalhou aqui 2 pontos baixos, ó, aqui a gente tem um, e aqui a gente tem o segundo, certo? A gente vai colocar uma marcação no primeiro ponto, porque aí fica mais difícil contar as carreiras, já que não tem fechamento. Então, para a gente não se perder aqui na contagem de carreiras, ou a gente coloca este marcador de pontos, e aí a gente pode colocar ele aqui no primeiro ponto. Ó, vamos abrir ele um pouquinho aqui. Colocar aqui no primeiro ponto e fechar, para ele não sair dali. E a gente continua trabalhando a nossa carreira, mas depois na próxima a gente vai mostrar para você uma outra forma de marcar as carreiras, sem ser com um marcador. Então, trabalhamos 2 pontos, agora vamos trabalhar mais 2 pontos no próximo ponto. Já dá 4, a gente vai ficar com 12 nessa carreira. Então, 6... 8, 10, sempre 2 pontos para cada ponto da base. E 12. Chegamos na marcação, então ali já é o primeiro ponto dessa carreira, a gente não vai trabalhar ali sobre ele para continuar, a gente já tem que tirar o marcador para fazer agora o ponto da próxima carreira e colocar o marcador para cima. Então, a gente vai tirar o marcador daqui. Já terminamos essa segunda carreira, vamos para a terceira. Na terceira, a gente vai trabalhar um ponto e um aumento. Então, vamos fazer o primeiro ponto dessa carreira. E para marcar este primeiro ponto, a gente pode colocar também um fio de outra cor. Então, a gente simplesmente vai puxar o fio ali por aquele primeiro ponto e vai deixar o fio à espera. Depois, a gente não precisa ficar tirando o fio, a gente só vai puxando o fio para cima a cada carreira que a gente trabalhar, sempre no primeiro ponto. Então, trabalhamos um ponto baixo, no seguinte, a gente vai trabalhar 2. No próximo, a gente trabalha apenas um ponto baixo, no seguinte, a gente trabalha 2. No próximo, apenas um ponto baixo, no seguinte, 2. No próximo ponto, apenas um ponto baixo, no seguinte, 2. Até chegar no ponto que antecede o fio da marcação. Um ponto nesse ponto, 2 pontos no próximo. Um ponto no ponto seguinte e 2 pontos no próximo. Então, chegamos aqui no pontinho que antecede o ponto da marcação. Agora, ó, veja como ele já vai formando um desenho, ó, em espiral, ó. Sem fechamento de carreira, ó. Ele começou aqui no meio, foi para cá, veio vindo, ele vai formando esse desenho aqui no seu trabalho.
Então, agora para a próxima carreira, a gente vai trabalhar 2 pontos e um aumento. E a cada carreira, sempre no crochê espiral, se você quer que ele vá aumentando e ficando reto, você tem que ir fazendo esses aumentos. 1 ponto, um aumento, depois 2 pontos, um aumento. Na próxima carreira, 3 pontos, um aumento. E assim por diante, sempre marcando o primeiro ponto. Que a gente vai trabalhar, então, 2 pontos baixos. Um nesse primeiro ponto da marcação e o segundo no próximo ponto. O que a gente faz agora? Vai lá no primeiro ponto, a gente pega o fio que está lá na carreira de baixo do primeiro ponto da carreira anterior e coloca para cima. Ó, uma vez para cá, uma vez para lá. E ele vai indo assim, vai ficando uma linha reta, marcando sempre o primeiro ponto. Depois você vai ver o desenho que ele vai ficando. Agora, no próximo ponto, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos. No ponto seguinte, apenas um ponto baixo. No próximo, aliás, no outro ponto também mais um ponto baixo, que a gente está trabalhando 2, e um aumento no ponto seguinte. A cada 2 pontos, você faz um aumento no ponto seguinte. Ó, agora, 2 pontos baixos normalmente, um para cada ponto, e no seguinte a gente faz o aumento. 2 pontos baixos, um para cada ponto de base seguinte. E no próximo, a gente faz o aumento. E assim, a gente vai seguindo com essa sequência até chegar lá no ponto que antecede o fio da marcação, que é o último ponto dessa carreira. Aqui o aumento. Agora, 2 pontos baixos, um para cada ponto de base seguinte. E no próximo, o aumento. Veja como vai formando a espiral, ó. Você vai passando a agulha, você vê ela já está lá em cima. Então, é dessa forma que a gente trabalha o crochê espiral. Na próxima carreira, a gente coloca 3 pontos, um aumento. Na seguinte, 4 pontos, um aumento. Na próxima, 5 pontos, um aumento. Se você vê a necessidade de mais aumentos, você pode colocar mais aumentos, que o aumento nada mais é que trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Só para você ver como vai ficar a próxima carreira, vamos para 3 pontos e um aumento. Então, a gente coloca um ponto aqui, que é o primeiro ponto, o segundo e o terceiro, certo? Vamos voltar lá para colocar a marcação, ó. 1, 2, 3. Nesse terceiro aqui, que é o primeiro dessa carreira, a gente puxa o fio lá para cima. Ele vai ficando ali sempre preso, marcando o ponto, o primeiro ponto de cada carreira. E agora é só você ir trabalhando dessa forma pelo tamanho desejado para o seu motivo. Ele pode ser feito também não só com pontos baixos, ele pode ser feito com meio ponto alto, ele pode ser feito com pontos altos, não só com pontos baixos. Depois, ó, a gente vai só mostrar um exemplo aqui. Como é que eu vou terminar o meu crochê espiral? Terminei a minha carreira, quero arrematar. Então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 pontos baixíssimos, quando eu terminei todo o meu trabalho em espiral, faço 2 pontos baixíssimos aqui, e aí sim eu arremato. Porque aí ele fica bem baixo aqui, ó, e veja que ele praticamente não marca, fica bem redondinho, e você finaliza o seu trabalho espiral dessa forma, depois é só arrematar.